Enfim, gravar um videozinho aqui de Sonic e pelo que você não tá vendo pelo espelho, eu tô com um tripé. Eu consegui um tripé novo. Enfim, vamos gravar o videozinho aqui de Knuckles. De Knuckles, utilizar o Knuckles, o Shadow ou o Rouge. O Rouge quer ficar com o Knuckles ou com o Shadow. É bom palatável, né? Mas eu acho que o Knuckles vai ser o grande vencedor. Eu me aposto minhas economias do Knuckles. Você aposta em quem? Bora ver. Disso todo mundo já sabe. Mas no meio de tudo que já vimos, vocês saberiam me responder quem poderia ser um bom pretendente pra ela? Shadow ou Knuckles? Quem seria o mais adequado? Olha, eu pesquisei no chat GPT se a nacionalidade da Rouge e ela não é canonicamente latina, então não tem nenhuma chance com o Shadow. E aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Tronic, e bem, hoje é dia de falar sobre chips. Hoje eu vim aqui com um questionamento pra vocês. Quem seria o par romântico ideal para Rouge? Shadow ou Knuckles? Vocês conhecem bem esses personagens e sabem a relação que eles têm um com o outro. E se não sabem, fiquem tranquilos porque eu vou explicar aqui nesse vídeo também. Então, eu sugiro que vocês fiquem até o final para que possamos chegar a uma conclusão. Mas antes disso, eu quero perguntar pra vocês. Vocês gostam de chips, não é? Gostam de Sonic e qualquer conteúdo sobre o ouriço no geral, não é? Então se inscreve aí, deixa seu like para dar uma força. E também para não perder nenhum conteúdo sobre o ouriço. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de começar a falar do assunto principal, eu só queria explicar uma coisa. Algo que eu não expliquei no vídeo passado sobre chips, que inclusive foi sobre o Sonic e a Amy. Se você quiser dar uma olhada, o link tá aí no card, é um vídeo bem completo, eu recomendo muito. Nesse vídeo, eu não quero ficar preso somente a uma mídia. Quero falar sobre todas as que eu puder, porque querendo ou não, diferentes releituras de uma mesma versão de um personagem podem até ajudar a entendê-lo melhor, ao menos às vezes. E eu acho que para esse tipo de vídeo esse seja o caso. Independente do canon dos jogos ou não, é tudo a favor dos chips. Bom pessoal, vamos começar com a personagem principal desse vídeo, Rouge, a morcega. Todos conhecem a Rouge e se não conhecem, ela basicamente se encaixa como uma anti-herói, ou anti-heroína, já que ela sempre tende a ficar do lado das pessoas que mais lhe convêm com seus objetivos. Então ela não é uma anti-heroína, ela é só uma mercenária. A maior relação que ela possui ao longo dos jogos fica a cargo do Shadow. Mas em alguns momentos podemos ver ela se relacionando com alguns dos heróis. Agora vamos falar sobre os outros dois que são parte do tema desse vídeo. Vamos começar com o Shadow. Shadow é um personagem que nós conhecemos bastante, ao menos eu imagino que vocês conheçam, mas eu vou explicar brevemente sobre ele e sua relação com a Rouge. Shadow foi um personagem que foi criado e apresentado pela primeira vez juntamente com a Rouge em Sonic Adventure 2. Na verdade, acho que o certo seria que a Rouge quem foi criada e apresentada junto com o Shadow, já que ele é o destaque do jogo. Mas bem, ambos foram personagens criados para compor o time dos vilões juntamente com o Eggman. Ambos foram apresentados deixando subentendido que são vilões, apesar de que a Rouge mostrou um comportamento um pouco ambíguo durante o jogo. Mas logo foi mostrado que eles acabariam se tornando outro tipo de personagem, cada um do seu próprio jeito. Rouge acabaria se mostrando parte dos heróis, entre aspas. A Rouge é meio que a heroína, quase, assim, não é exatamente uma heroína tão heroína, mas é uma heroína, tipo, era uma ladra, não sabe, era uma ladra de joias. Mas no final, a Rouge é uma bela personagem, e junto com o Shadow, eu acho que, tipo, se aparecer o filme do Shadow, se realmente tiver um filme do Shadow, a Rouge vai ser apresentada por justamente essa interação desses dois. Mas a Rouge é foda, a Rouge é muito foda, não tem como. Entre muitas aspas, por ser uma espiã. E Shadow acabaria se tornando o anti-herói que conhecemos, que também é mais voltado para ajudar os heróis. Ambos têm muita tendência a agir atrás de seus próprios objetivos. E talvez seja até por isso que Rouge fica preso em um cofre com 3 esmeraldas do caos quando o lugar estava prestes a explodir. E Shadow, sabendo da situação, ele fica meio indeciso. De antemão, não parecia que ele pretendia salvar a Rouge, mas a lembrança de Maria fez ele mudar de ideia, fazendo com que ambos fugissem no último segundo com o controle do caos. E na colônia espacial, Rouge agradece ao Shadow, mas reforça que isso não parece com algo que ele faria. E ele responde com... E você que quer ter uma renda extra... Responde com... você sabe, eu não voltei pra salvar você. Voltei pelas esmeraldas do caos. E na realidade, Shadow não parecia que tinha intenção de ir lá no fim das contas. Nem mesmo pelas esmeraldas do caos. Tanto que ele só pareceu voltar justamente por se lembrar da Maria. Sim, como irmãos. Irmãos!
Amizade como irmão. Parecia que tinha intenção de ir lá no fim das contas, nem mesmo pelas Esmeraldas do Caos. Tanto que ele só pareceu voltar justamente por se lembrar da Maria. Então, ele pode negar o quanto quiser, mas sua primeira intenção foi de salvar a Rouge sim. No jogo Sonic Heroes foi formado o Team Dark, time que era composto pelo Shadow, Rouge e o robô Omega. Ambos se tornaram personagens bem próximos e ambos passaram a ter uma relação mais forte. Rouge sempre foi alguém que aconselhava e acompanhava o Shadow onde quer que ele estivesse. Nós temos vários momentos onde vemos ambos parecendo bem amigos, é claro, do jeito deles. Talvez o fato de que ambos agem de acordo com os próprios objetivos tenha unido um pouco os dois. Rouge é a pessoa com quem o Shadow está mais habituado a conversar. Ela é a pessoa mais próxima pra ele desde que a Maria se foi. Por mais que ambos tenham personalidades diferentes, eles incrivelmente se dão muito bem. Em Sonic Heroes, o Team Dark foi formado porque os três personagens tinham o objetivo de encontrar o Eggman para tirar algum tipo de satisfação. Principalmente o Shadow porque ele não se lembrava de nada. Só que tem um porém. Omega quer achar o Eggman e Shadow também, mas a Rouge não tem nada pra tratar com ele. Ela literalmente só tá ali pra dar apoio aos dois, principalmente o Shadow, já que ela conhece ele e vê que ele não se lembra de quem é. E agora vamos falar um pouco do Knuckles. A relação entre o Knuckles e a Rouge é interessante, pra dizer o mínimo. Vamos começar com uma pequena curiosidade de que o nome Rouge significa vermelho em francês. Será que isso foi proposital para fazer alusão ao Knuckles? Quem sabe? Knuckles foi o primeiro personagem com quem Rouge interagiu na sua primeira aparição no Sonic Adventure 2. Um com o outro porque a Rouge quer a Esmeralda Mestre pra si e o Knuckles é o guardião da Esmeralda Mestre. Então, eles têm toda essa questão e rivalidade um com o outro. Quando o Knuckles viu que tinha gente demais atrás da Esmeralda Mestre quando o Eggman se intrometeu no meio, Knuckles quebrou a Esmeralda Mestre em pedaços para que ninguém ficasse com ela, já que ele poderia restaurá-la depois. E ambos, o Echidna e a Morcega, coletam pedaços da joia ao longo do jogo. E no final, eles têm um confronto para botar um fim nisso. Ambos lutam pelos pedaços restantes da Esmeralda Mestre, até que Knuckles salva a Rouge de cair em um poço de lava. E, apesar disso, ambos ainda continuam implicando um com o outro. Mas depois, Rouge acaba cedendo e devolve os pedaços da Esmeralda. E quando Knuckles a restaura, ele se desculpa pela briga e vai embora. Rouge também vai, mas ela ainda dá uma última olhada pra trás. Nos jogos seguintes, todo o relacionamento dos dois se resume a Rouge provocando Knuckles de alguma forma. Ao final do Sonic Heroes, ela diz que vai atrás de uma certa joia na cara dele. Em Sonic Rivals 2, ela o elogia ao final da história dos dois por sua performance, mas isso era apenas um disfarce para aproveitar e roubar a Esmeralda Mestre de novo. E ambos ficam nesse vai e vem. Uma coisa que dá pra perceber com isso é que a Rouge gosta de provocar o Knuckles, porque sabe de seu temperamento e sua ingenuidade. Até em Sonic X, ela vive fazendo isso, só que de uma forma um pouco mais nítida e constante. Ela constantemente admite que Knuckles é bonito ou fofo. Eu vou embora. E só mais uma coisinha. O que é? Quero ficar na sua cela. Temos vários momentos pra citar. Por exemplo, no episódio 52, ambos têm uma baita discussão que mais parece um tipo de briga de casal. E por mais que no começo ambos estejam bem irritados, principalmente a Rouge, eles logo ficam bem de novo. E em sua biografia em Sonic X, é dito que a Rouge tem sim um crush no Knuckles. Até mesmo na IDW nós já tivemos pequenos momentos assim. A maioria desses momentos possivelmente tem um mínimo envolvimento da Esmeralda Mestre, mas dá pra notar que lá no fundo tem um pequeno pedaço de sinceridade. Inclusive, no guia oficial do jogo Sonic 2006, a descrição da Rouge diz, abre aspas, no entanto, tiveram rumores de que ela tem sentimentos por Shadow e Knuckles. Esse é um triângulo amoroso que poderia realmente apagar algumas faíscas. Fecha aspas. Ambos Shadow e Knuckles têm suas vantagens e desvantagens nesse quesito. Mas, acho que vocês já devem ter uma resposta em mente. E agora, para terminar com chave de ouro, a tão aguardada resposta. Quem a Rouge escolheria para ser seu par? A resposta é... a Esmeralda Mestre. Não, pera. Roteirista? Roteirista, o que é isso? Roteirista? Ele é o roteirista. Eu sou o roteirista. Ok, agora falando sério, gente. A resposta verdadeira é o Knuckles. Gente, é claro que no final, o Knuckles seria a mais provável escolha no fim das contas. Mas calma, eu vou explicar o porquê. Ambos Knuckles e Shadow não costumam dar muita importância para essas coisas dela.
Por mais que o Shadow seja o personagem não com quem a muito Rouge pra mais isso. convive e se preocupa, se vocês prestarem São atenção na irmãos. relação dos dois, eles estão mais pra irmãos ou companheiros do que pretendentes. Todas as vezes que vemos a Rouge interagindo com ele, é mais fácil ver eles apenas como só amigos, como Sim, irmãos que tomam exatamente. conta um do outro. Principalmente na DW, que a Rouge se comporta como se fosse um tipo de irmã mais velha do Shadow, que Exatamente. tenta aconselhá-lo e Exatamente, guiá-lo no que pode. exatamente. E nos próprios jogos mesmo, eles apenas estão ali, dando apoio um ao outro o tempo todo. Não com segundas intenções, mas como reais companheiros. Tanto que ela nem faz tanto essas provocações e flertes com o Shadow. Já com o Knuckles, daí é ambos outra sempre história. estão se provocando e muitas vezes ela usa o charme dela apenas para confundi-lo. Geralmente, isso tende a acontecer mais por causa da Esmeralda Sim. Mestre, mas não dá pra negar que tem uma certa química entre os dois. É muito bom. O meu casal favorito de Sonic é Knuckles e Rouge. Eu adoro essa interação entre os dois. Eu adoro essa gente. Eu adoro de todo mundo. Não, tipo, eu só já vi esse vídeo. Todos os vídeos que eu vejo eu já vi. Mas, enfim, é muito bom. É muito bom essa interação. É muito bom. Tem calma, é muito maravilhoso. E se você quiser ver o vídeo completo, está na descrição ou nos comentários. Se o Pop não esquecer de botar o vídeo.